Boa noite, queridos e amados irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos aqui, mais de 9 horas da noite, nessa segunda-feira, para juntos lermos a palavra de Deus. Que alegria termos vivido, temos tanto para agradecer desse dia, dessa segunda-feira que nós vivemos, que o Senhor nos concedeu, e agora chegarmos aqui, nessa noite, para agradecer ao nosso Pai e ainda conhecer um pouco mais da palavra que Ele tem a nos dizer. Hoje o Senhor vem falar pra gente, e esse é um recado muito inteligente para mim e para você. Afinal de contas, quem aí quer ser amado por Deus? Quer ser amado por este que criou o céu, a terra, a lua, o sol? Quer ser amado pelo Criador do universo. Todo mundo quer ser amado pelo Criador do universo. E qual que é a condição para ser amado pelo Criador do universo? É amar a Jesus. E como que Jesus hoje vem falar pra gente que a certeza de quem ama Ele é quem guarda os seus mandamentos. Quem guarda a palavra de Jesus Cristo, ama Jesus Cristo. Quem é amado por Jesus Cristo, quem ama Jesus Cristo, é amado por Deus Pai. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, se a gente quer uma vida de alegria, de felicidade e quer ser amado por Deus, qual é a condição? Amar a Jesus. E como que a gente ama Jesus? Cumprindo os seus mandamentos. E Jesus fala que aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Então, quem não quer aí ser amado por Deus? Todos nós queremos ser amados por Deus. E só uma coisa o Senhor nos pede, que é cumprir, que é guardar os seus mandamentos. Esse é quem ama Jesus. Então eu tenho certeza que você quer cumprir a tua missão nessa terra, fechar com chave de ouro a tua missão, tendo essa certeza de que você amou o Filho de Deus. E quem ama o Filho de Deus é amado por Deus Pai. E que coisa mais inteligente fazer essa escolha. Eu quero ser amada por Deus Pai. Eu quero que Deus Pai, o Criador do Universo, me ame, que Ele se dobre, que Ele se incline, como diz no Salmo, Ele se inclina, Ele se abaixa para escutar as nossas orações. E tudo que Ele nos pede é o quê? Amem o meu Filho. E como que a gente ama a Jesus Cristo? Cumprindo os seus mandamentos. E como que a gente cumpre os mandamentos do Senhor? Primeiro, conhecendo esses mandamentos. Boa noite, Ângela, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. E a gente precisa conhecer esses mandamentos, e a gente só conhece esses mandamentos quando a gente dedica a nossa vida, o nosso tempo tão curto de vida nessa terra, escolhendo a melhor parte. Lembra de Maria e Marta? A gente precisa escolher a melhor parte, que era o quê? Como Maria, ir lá para os pés de Jesus Cristo e ficar escutando Jesus Cristo ensinar. E é isso que hoje, em 2026, a gente continua podendo fazer, escolhendo a melhor parte, que é o quê? É o tempo de vida que você dedica, que eu dedico em todos os nossos dias a conhecer a palavra de Deus, a escutar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus. E dar esse tempo, quando a gente, como aqui, estamos aqui de joelhos, como quando na tua casa, no teu horário, no teu melhor horário, ou de manhã, ou à noite, você se ajoelha, você fecha a porta do teu quarto para você falar com o teu pai. E o teu pai te ama quando você ama o filho dele. E a gente ama o filho do pai, a gente ama Jesus Cristo quando a gente cumpre os seus mandamentos. É muito simples. E os mandamentos de Jesus Cristo não nos tiram nada. Eles nos dão tudo. Nosso pai não tira nada. Nosso pai nos dá tudo. Cumprir os mandamentos é o segredo para uma vida boa e próspera aqui nessa terra. E é esse o recado, é essa mensagem de Jesus Cristo no Evangelho de hoje. E assim, vamos juntos à leitura do Evangelho de hoje, que está em João 14, do 21 ao 26. Quem ama Jesus Cristo guarda a sua palavra. É só isso que Ele nos pede. E cumprir a sua palavra, conhecer a sua palavra, cumprir os 10 mandamentos, eu sempre falo, sempre quando tenho oportunidade de estar junto com os jovens, pelo amor de Deus,
lê os 10 mandamentos e cumpre esses 10 mandamentos que são o segredo para uma vida boa aqui na Terra. Quanto sucesso você vai ter na tua vida, na tua família, no teu trabalho, se você cumprir os 10 mandamentos. Então, além de nos dar a garantia da vida eterna, ainda nos dá uma vida boa nessa vida terrena, nesse mundo, onde nesse mundo nós haveremos de ter aflições. Nesse mundo, quando a gente cumpre os mandamentos, a gente tem uma vida boa nessa terra. Então são duas garantias, vida boa na terra e a garantia do que verdadeiramente importa, que é a nossa vida eterna. Então, vamos hoje escutar nessa noite a palavra do Senhor para a noite de hoje. João 14, do 21 ao 26. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Pergunta-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que razão hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados. Amém. Boa noite, filhos do barro. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um desses artesãos maravilhosos. Que Deus abençoe vocês, suas vidas, suas famílias. E aqui nós vemos então essa mensagem que eu tenho certeza que você, que eu somos inteligentes o suficiente para entendermos o recado de Jesus Cristo hoje. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. O que mais que nós podemos desejar nessa vida? É guardar, é muito simples o que Jesus Cristo nos pede, é muito pouco o que Ele nos pede. Ele só pede para guardar a palavra dele, para viver os seus mandamentos, para primeiro conhecer essa palavra. E é isso, mas na verdade a receita é muito simples, mas o inimigo quer tirar de nós. Eu tenho certeza que ao longo desse dia, quanto tempo de distração você teve aí, ó. Pega o celular, coloca lá nas configurações e vê o tempo de tela. Quanto tempo de tela não passou em rede social? Quanto tempo aí você não passou no WhatsApp respondendo coisas que podiam ficar para outra hora? E qual foi o tempo da tua vida, das 21 horas e 18 minutos do dia de hoje que o Senhor te concedeu, com saúde, com paz, com trabalho, com dinheiro no bolso, com comida? Das 21 horas e 18 minutos que o Senhor te deu já nesse dia, num dia bom, feliz, uma boa segunda-feira, teus filhos, tua família com saúde, tá tudo encaminhado, tudo certinho. Dessas 21 horas e 19 minutos, qual foi o tempo que você tiramos para agradecer e para ficar junto com o Senhor, escutando a sua vontade, a sua palavra? Então, o inimigo quer nos distrair. Essa é a grande armadilha do inimigo, é nos levar à distração. É colocar um monte de coisa, um monte de barreira ao longo do nosso dia para a gente se distrair e não ter esse tempo de intimidade com o Senhor. Boa noite, Fábio, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, você, toda a família, que Deus te abençoe. E aqui a gente vê que o que Jesus Cristo pede é muito pouco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Como que isso pode ser difícil? Mas se torna desafiador no nosso dia a dia,
Porque o inimigo tenta nos distrair, coloca muita coisa com a tela, com o celular na mão, ficou pior ainda. Antigamente era só, sei lá, a TV, o videogame, o computador. Agora a gente tem uma arma na nossa mão. E conforme ele consegue manipular a gente por meio do celular, distraindo a gente, colocando medo, colocando distração, colocando muita música, colocando muita luz, colocando tudo que ele consegue colocar para nos distrair, a gente vai se afastando desse tempo com Deus. Boa noite, Gi, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. O inimigo vai implantando as dúvidas também. É uma forma do inimigo nos distanciar dessa intimidade com Deus. Colocar dúvida no nosso coração. Se a gente abre o espaço para essa dúvida no nosso coração, é uma brecha que a gente vai abrindo e o inimigo vai ganhando no nosso coração. Mas será que Deus me ama tanto? Mas será que é assim? Mas será que existe Deus? E conforme a gente deixa essas dúvidas irem entrando e ganhando espaço no nosso coração, a gente vai se afastando e negando o amor de Jesus Cristo. E só lendo a sua palavra que a gente vai tirar, a gente vai conseguir se libertar desses pensamentos que vêm aí, esses pensamentos intrusivos que entram, que são do inimigo. A palavra de Deus fala que há uma briga, há uma guerra. E a gente tá aí, o inimigo ronda a gente como esse leão furioso que quer nos ganhar. Quer ganhar o meu coração, quer ganhar o teu coração. E quando vem esses pensamentos que colocam a dúvida no nosso coração, o que a gente precisa imediatamente fazer? Pegar a palavra de Deus. Não, peraí. Vamos voltar para o eixo aqui. Onde que a gente acha o nosso eixo? É na palavra de Deus. Pega o evangelho. E olha só, olha, o meu Deus é esse aqui, o meu Pai é esse aqui. É Jesus Cristo que passou por isso, é Jesus Cristo que falou isso. Então pode parar com esses pensamentos, que isso não é de Deus. Então, principalmente, o tempo de distração e a dúvida é o que nos afasta de Deus. E quem é inteligente nessa terra, minimamente inteligente, eu sempre falo, só precisa de 2 neurônios funcionarem para fazer uma sinapse, fazer uma conexão. Não precisa ter tanto neurônio funcionando, pega 2 que funcionem e já resolve. Porque 2 neurônios funcionando vai ser o suficiente para sermos inteligentes, para entender que quem ama a palavra de Deus, quem me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Quem aí não quer ser amado por Deus? Pela madrugada, ser amado por Deus. Se aquele filho, se você, né, quem tem aí um filho, um pai muito rico, aí pega um desses homens super poderosos, aí da terra, da nossa realidade, um pai, né, muito rico que fica aí bajulando o seu filho e a gente já acha grandes coisas. Imagina ser filho amado, o filho amado do Criador do universo. É o Criador do ouro e da prata. Não tem ninguém mais poderoso que Deus. E para ser amado por esse Deus, que é o dono do ouro e da prata, que criou tudo, que criou a estrelinha, que criou a lua, que criou o sol, que criou tudo, qual é a única condição que esse Deus pede a gente? É amar e aguardar a sua palavra. É amar aqui aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Jesus só pede para a gente cumprir, para a gente guardar a sua palavra. Seus mandamentos são 10 mandamentos e são o segredo para uma vida boa e próspera nessa terra. Então, mais uma vez, o Senhor não nos tira nada, o Senhor nos dá tudo. Cumprir os seus mandamentos, conhecer a sua palavra e cumprir os seus mandamentos é a garantia de uma vida boa. Olha só Davi, olha os salmos, Davi, Salomão, não tem reis, não tem pessoas mais poderosas, mas sabes que eles foram. E qual foi o segredo deles? Foram homens que falharam, que erraram, que pecaram, mas tinham uma vida de intimidade com Deus, que pecavam e logo assim reconheciam seus pecados, pediam perdão e voltavam a se reconciliar com Deus. Reconheciam a sua fraqueza, pediam perdão e olha o que Deus fez com ele, olha que posição que Deus colocou, né? O rei Davi, Salomão foram escolhidos por Deus. Davi, desde um pequeno menininho, já tinha sido escolhido por Deus, aquele mais raquítico dos irmãos. Ele foi escolhido por Deus. E foi por quê? Porque Davi
honrou a palavra de Deus. E quando Davi peca, quando Davi erra, e Davi erra gravemente, os erros de Davi foram muito grandes, ele rapidamente reconheceu a sua miséria, a humildade também, para pedir perdão, para rasgar as suas roupas, enxergar todas as vezes que ele errou. O Senhor está de braços abertos para nos receber. Tudo que Ele quer que a gente guarde a sua palavra. E o que a gente precisa. Boa noite, Jaque. Boa noite, Paula. Boa noite, Fernando. Boa noite, Givaldo. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. E o Senhor, para nos ajudar, e a oração que a gente vai fazer essa noite, para nos ajudar nesse caminho, Ele fala aqui no último versículo do nosso Evangelho: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo que vos tenho dito. Boa noite, Silvia. Que Deus te abençoe. Boa noite, Thaís. Seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe vocês. Então, o que o Senhor nos fala hoje é que, além desse segredo, dessa regra simples de vida, que é para ser amado pelo Pai, é amar o Filho. E como que a gente mostra que ama Jesus cumprindo os seus mandamentos. Se a gente ainda achar que isso é muito difícil, se recordar disso tudo, o que o Senhor fala, eu vou enviar. O meu Pai vai enviar para vocês o Espírito Santo, que vai te ensinar todas as coisas e recordar tudo que eu vos tenho dito. Então, isso que a gente precisa pedir e clamar todos os dias na hora que a gente acorda. Que seja essa minha oração, que seja a tua oração. Clamar o Espírito Santo para recordar todas essas coisas. Para o Espírito Santo de Deus ser essa luz que ilumina e que guia o nosso dia. Que fala, vai para a direita, vai para a esquerda. Faz isso, não faz. Fecha isso, não fecha aquilo. Faz esse negócio, não faz. Assina isso, não assina. Compra, não compra. É o Espírito Santo que vai guiar o nosso dia. Isso está de acordo com a vontade de Deus? Não, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Não, isso não é o que Deus quer para mim. Não, peraí, espera, não, vou fazer uma oração aqui primeiro, antes de tomar essa decisão. O Espírito Santo Paráclito vos recordará tudo o que vos tenho dito. É o Espírito Santo de Deus que vai nos lembrar da palavra dele, mas a gente precisa aprender a pedir o Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Que o Senhor possa estar enviando o seu Espírito Santo sobre cada um de nós, para guiar a nossa vida. E que a gente se recorde de tudo que Ele quer de nós. Muito pouco o que um Deus Todo-Poderoso pede de nós. Imagina só para você agradar o seu chefe, aí, seu patrão, né? Quem é funcionário, o tanto que tem que fazer para agradar um patrão, para ser promovido, tanto que tem que ralar, que trabalhar. O Senhor, o Deus Criador da nossa vida, o dono da nossa vida, Ele só pede para a gente guardar a sua palavra. É muito pouco que o Deus Todo-Poderoso quer da gente. E ainda assim, guardar a sua palavra é a receita de uma vida boa e próspera nessa terra. Então o Senhor nos garante a vida boa aqui na terra e nos garante a salvação eterna da nossa alma, que é o que verdadeiramente importa, quando nós guardamos a palavra dele e ainda envia o Espírito Santo dele para nos recordar tudo isso, tudo que Jesus nos ensinou. Então, queridos e amados irmãos e irmãs, que possamos aprender a pedir que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre nossas vidas e sobre as nossas famílias. Então, juntos, para concluirmos o nosso programa de hoje, vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre as pessoas que nós amamos, para que Ele nos recorde tudo e todas as palavras que Jesus deixou para cada um de nós, e que assim se cumpra a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor,
aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Vamos também pedir a proteção do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Boa noite a todo mundo que está chegando aqui agora, Felipe, Liz, Floresta, Blanderleia. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias, e até amanhã à noite também, com a graça de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós. Amém. Um beijo para vocês.